pela beatificação de João Luiz Pozobon e Padre José Kempini. Terceiro domingo da Páscoa. Iniciemos a Santa Celebração. Por sua morte, a morte veio ao fim, do sangue derramado, a vida renasceu. Seu perfeito nova estrada abriu, e neste homem um homem que se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem mesmo repetir. Não tememos mais a morte e a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde. É uma alegria estarmos reunidos nesta tarde para celebrarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ele nos reuniu no seu amor, da mesma forma como reuniu a sua igreja primitiva, da mesma forma que reuniu aqueles 11 discípulos após a sua ressurreição. Ele nos reúne nesse mesmo amor, um amor puro, um amor perfeito. Reconheçamos, meus irmãos, as nossas faltas, as nossas falhas, tudo aquilo que fizemos que nos distanciou desse amor perfeito. Hoje, quando vamos meditar sobre os discípulos de Emaús, com o coração tão fechado, quantas vezes somos nós fechados nas nossas próprias convicções e nos afastamos de Deus? Peçamos a Ele perdão, perdão pelo coração de pedra, perdão por ir contra a sua vontade, e arrependidos, peçamos perdão cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, intercedei por nós, junto a Deus Pai que nos
piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. É domingo, é dia do Senhor, é um povo reunido na ressurreição, celebrando um Cristo vivo e ressuscitado. Entoemos a Ele um hino de louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos céus, e paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. Glória ao Pai do céu, que primeiro nos amou, e em vista de seu Filho, livremente nos criou. E em vista de seu Filho, livremente nos criou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. Glória a Jesus Cristo, porque veio nos salvar, e o mistério de Deus Pai veio aos homens revelar. E o mistério de Deus Pai veio aos homens revelar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos céus, e paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. Glória ao Espírito Santo, porque é Consolador, ilumina a nossa vida e nos enche de amor. Ilumina a nossa vida e nos enche de amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus no céu, e paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. Oremos. Em um instante de silêncio, vamos apresentar a Deus as intenções que trazemos para esta celebração. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, o homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse, pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois esta é a minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que seu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Junto de vós, felicidade.
coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem posso, amigo, conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram.
Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, somos chamados a refletir sobre essa passagem dos discípulos de Emaús. A cada versículo, um grande ensinamento para nós. Primeiro ponto a observar desse evangelho, ele é uma narrativa do que nós também ainda hoje fazemos no primeiro dia da semana. Perceba que o evangelho começa dizendo que tudo acontece no primeiro dia da semana. Nesse primeiro dia, eles encontram com Jesus, mas não o reconhecem. Eles escutam uma palavra, depois eles partem um pão e os olhos se abrem. Ainda hoje nós, católicos, apostólicos romanos, no primeiro dia da semana, domingo, buscamos Jesus, nos encontramos com a sua palavra, partimos um pão e o recebemos dentro de nós. É interessante observar que esses discípulos relatados aqui no Evangelho, eles estavam saindo de Jerusalém, aonde aconteceu tudo, e indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de distância. E eles voltavam, e quando Jesus pergunta, para onde eles estavam indo, tentando entender, eles dizem: a gente esperava, nós esperávamos que Jesus fosse salvar. Na verdade, aquele povo esperava que Jesus fosse um Messias histórico, que imaginavam que iria com a força do seu braço, com um grande poder, libertar Israel, mas uma liberdade política. Uma liberdade da escravidão, da dominação de outros povos. Eles esperavam um Messias libertador, um militar. Mas não é essa a libertação que Jesus traz. Acontece que eles não conseguem, então, entender a mensagem de Jesus e se frustram, porque criaram um Deus à sua imagem. Tentaram criar um Deus conforme a sua mentalidade. Não encontram esse Deus e se frustram. Quantas vezes somos nós, meus irmãos, a criar um Deus à nossa imagem? Não somos nós que somos a imagem de Deus, nós criamos um Deus à nossa imagem. Criamos uma figura de Deus, procuramos esse Deus na igreja. Quando não encontramos, nos frustramos e fazemos como os discípulos de Emaús: vamos para longe. Muitas vezes nem retornamos à igreja. Foi isso que aconteceu com os discípulos.
Eles estavam indo para longe de Jerusalém, para longe da igreja. Muitas vezes nós também nos decepcionamos com a comunidade, nos decepcionamos com os grupos, nos decepcionamos com a nossa paróquia, com os ministros, com os padres, com os animadores. E o que fazemos? Como discípulos de Emaús, vamos para longe, andamos 11 quilômetros para ficar bem longe. Mas por que fazemos isso? Porque estamos como os discípulos, ainda que como cegos. Como assim como cegos? Vejamos como Jesus os aborda. Jesus primeiro pergunta para entender o que eles pensam. Quando eles falam, Jesus diz: mas vocês são sem inteligência e lentos, né? Olha como Jesus é educado. Podia ter dito: mas vocês são anta, né? Oxi! Estou aqui 3 anos pregando com vocês, explicando, dizendo que o Filho do Homem precisava morrer, no 3º dia vai ressuscitar. Não deu nem o 3º dia, vocês já estão no caminho indo-se embora. Não esperaram nem a promessa se cumprir. Mas vocês são anta. O que é que Jesus faz? Vai ao encontro deles. Meus irmãos, mesmo quando nós queremos nos distanciar da igreja, estamos frustrados, carregando medos, decepções, o que quer que seja, Jesus vai ao nosso encontro. Somos nós que muitas vezes não o percebemos ao nosso lado. Eis então que Jesus começa a catequizar, a lembrar das profecias, tudo que devia acontecer, à luz da palavra e da promessa de Deus. Eles começam a entender. Perceba que antes de Jesus se revelar, Jesus aqui faz uma cura no intelecto daqueles discípulos. Jesus cura a mente, o entendimento, o raciocínio. E aí, entendendo com uma razão clara, o coração começa a arder. Faz sentido. O que ele está dizendo faz sentido. A minha razão vai clareando. O meu coração começa a arder, mas eu ainda não vejo Jesus. É então na hora do partir do pão, quando Jesus faz esse gesto, que ele fez outrora, distribuindo os pães, partindo os pães, com aquela multidão, partindo os pães na ceia com os discípulos, também parte o pão com os discípulos de Emaús. E nessa hora Jesus desaparece na frente deles. Meus irmãos, vale aqui a pena refletirmos o que nós temos buscado na igreja. Temos buscado um Deus que dá prosperidade. Temos buscado um Deus curandeiro. Temos buscado um Deus que resolve problemas. Ou temos buscado um Deus que nos ensina a amar em plenitude. Jesus não promete outra coisa senão a vida eterna. E a vida eterna acontece quando eu sou capaz de cumprir um mandamento muito simples que o Senhor deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas o como eu vos amei, aqui está a chave. Como Jesus nos amou? Dando até a sua própria vida, indo às últimas consequências, mostrando que um amor puro, um amor pleno, vai até as últimas consequências. E é assim que devemos amar. Quando buscamos na igreja entender a nossa vida, a nossa história, os nossos medos, as nossas angústias, à luz da palavra do Senhor, à luz das promessas de Cristo, então a nossa vida passa a ter sentido. Quando eu entendo que a minha vida não se resume a esta passagem aqui na terra, como nós ouvimos nas leituras, a minha vida é passageira. Eu estou aqui como estrangeiro. A minha terra, a minha pátria não é aqui.
A minha pátria é lá, com o Senhor, Ele está me aguardando. Aqui é um caminho. E quando eu começo a meditar e entender a minha vida à luz dessa verdade, então tudo se clareia. Então a palavra arde o meu coração. E o meu coração se move a amar como Cristo amou. E é amando como Ele amou que os nossos olhos o reconhecem quando Ele se dá por meio do pão. Jesus desaparece aos olhos dos discípulos. Meus irmãos, por que Jesus sumiu? Não estava tão bom, estava de noite, estavam ceando, entenderam que era Jesus, na melhor hora Ele some. Cadê Jesus? Jesus não está mais na frente, Jesus não está mais à direita, nem à esquerda, nem atrás. Jesus agora está dentro. Jesus se faz pão, corpo, nós o comemos. É o corpo dele que o meu corpo absorve. É o sangue dele que passa a correr nas minhas veias. É eu que vou me transfigurando e ficando à imagem do Senhor. É isso que a nossa fé nos revela. É por meio dessa graça, Cristo que morre, que ressuscita, que recebe o Espírito Santo e derrama sobre nós, nos abre uma vida eterna. E essa vida eterna eu vou conquistando a cada comunhão, a cada vez que eu vou me tornando íntimo do Senhor e vou sendo eu um Cristo para os meus irmãos. Como é lindo ser católico, meus irmãos. Jesus sumiu da frente deles e encheu o coração por meio do pão partilhado. Vale pensar e notar nesse evangelho que já era tarde, a noite tinha chegado. Não era tão seguro estar no caminho à noite. Tanto não era seguro que eles pediram para que Jesus continuasse com eles, não é verdade? Mas diz o evangelho que depois dessa fração do pão, depois dessa Eucaristia com Jesus, eles imediatamente, na mesma hora, eles saíram e voltaram para Jerusalém. Não quiseram saber se estava de noite, não quiseram saber de nada. Eles voltaram para a igreja, eles voltaram para onde estavam os 12, eles voltaram para onde estava Pedro, a pedra, o primeiro Papa, a igreja reunida. E foi lá que eles foram dar testemunho, dizendo que viram o Senhor. Aí os discípulos disseram: vocês foram-se embora? Vocês viram? Pois é, ele apareceu primeiro aqui para o Pedro. Vocês já estão ouvindo com a notícia atrasada, todo mundo aqui já viu. Agora vocês, não esperaram a promessa, foram-se embora. Está aqui, Cristo está ressuscitado. A salvação é dentro da igreja. Por quê? Porque foi assim que o Senhor quis. Porque é na igreja que nós vamos amando uns aos outros, como Cristo nos amou. É sendo igreja, é partilhando o pão, é vivendo em comunidade. Não importa se estou decepcionado, com raiva, frustrado, não. Eu pego tudo isso e olho para tudo isso à luz da palavra do Senhor. E nós vimos essas promessas, nós vimos tudo isso acontecer, esse Espírito Santo agir também nas outras leituras que nós ouvimos aqui. Primeiro, a leitura dos Atos dos Apóstolos. Pedro faz um discurso belíssimo. Pedro era um pescador, Pedro não tinha estudo, não era teólogo. Pedro era um homem simples. E Pedro, nos Atos dos Apóstolos, faz aqui uma grande pregação, a primeira grande pregação dos discípulos, anunciando Cristo, onde ele diz: olha, o nosso patriarca Davi já disse que o Senhor está sempre com ele, que o Senhor não vai deixar que ele padeça na região dos mortos. A minha carne repousará na esperança, dizia Davi. E aí Pedro diz: olha, Davi dizia tudo isso, mas não era sobre ele, porque Davi está ali sepultado, todo mundo sabe onde Davi está, até agora ali o corpo dele. Ele falava do seu descendente, Jesus.
era sobre ele a palavra. Como que Pedro faz um discurso tão rico? Por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo guiando a igreja nascente. Diz o salmista: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Oh, meus irmãos, a felicidade plena, a felicidade nós só encontramos em Deus. Por quê? Porque foi Deus que nos criou. É Deus que nos conhece. É Deus que pode preencher em nós. Se somos a sua imagem e semelhança, de um Deus que é infinito, de um Deus que é todo-poderoso, se somos a sua imagem e semelhança, temos sede das coisas infinitas, das coisas permanentes, das coisas que não passam. E essa sede só é saciada em nosso Senhor Jesus. Na segunda leitura que nós ouvimos, também é ali uma carta de Pedro. Não é mais o Atos dos Apóstolos, mas ainda está Pedro aqui em evidência, aonde ele diz: se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com vossas obras, vivei então respeitando a Deus. Olha o que Pedro está dizendo nessa carta. Só ter fé basta para alcançar a salvação? Não. É preciso obras. É preciso estar edificando o corpo da igreja. É preciso obras. É o que diz São Pedro em sua carta. Diz: sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais. São Pedro está recapitulando, dizendo assim: olha, se não fosse Jesus vir aqui nos resgatar, nós estávamos até hoje celebrando uma cultura, um Deus indígena, um Deus conforme a cultura africana, asiática, coisas esotéricas. Teríamos nos perdido em crenças que nunca nos levaria a um Deus verdadeiro. Mas por meio de Jesus, aqui ele diz, por meio do sangue de Jesus, nós fomos resgatados dessa vida fútil. Por meio do sangue de Jesus, a nossa vida tem sentido. Deus se deixa ser encontrado. As portas do céu, da vida eterna, são abertas para nós. Oh, meus irmãos, que nesta tarde possamos pedir ao Senhor a graça de reconhecê-lo sempre que Ele estiver conosco. Reconhecê-lo no partir do pão, reconhecê-lo na palavra, reconhecê-lo na nossa vida, que o Espírito Santo possa nos encher de tal maneira que cada coisa da nossa vida, cada situação, possa ser enxergada à luz das promessas de Cristo, à luz de um Deus que nos ama e que nos quer felizes com Ele em uma vida plena e eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Irmãos e irmãs, conscientes de que o Cristo ressuscitado caminha conosco, apresentemos as nossas preces como fruto da palavra que acabamos de ouvir e que aqueceu o nosso coração. A nossa resposta será: Senhor, olhais com bondade o vosso povo,
Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pela Igreja, para que esse itinerário pascal ajude seu ministro a renovar em sua disposição, em testemunhar os sinais da ressurreição no meio de nossa comunidade, anunciando o Evangelho e partilhando o pão, de modo que nosso coração esteja sempre aquecido pela alegria da salvação. Rezemos. Pelo que nos governa, para que nos sinais de partilha, de solidariedade e justiça, demonstrado pelo Cristo, possam incentivá-lo a sempre promover políticas públicas que promovam a dignidade humana. Por todos os que sofrem, pelos que estão desanimados, tristes e desesperançosos na vida, para que não lhes falte, por meio de cada cristão, a presença afetuosa e animadora da Igreja. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos nós, para que, enquanto aguardamos a feliz esperança da nossa ressurreição, aprendamos a partilhar a vida e reconhecer o sacramento de Cristo, presente nos pobres. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos os bispos do Brasil, que agora se reúnem em Aparecida para a Assembleia Geral da CNBB, para que saibam ouvir a voz do Espírito Santo, que inspira o discernimento, as avaliações e a caminhada da Igreja. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Ó Pai, que na ressurreição do vosso Filho destruístes a morte e tornaste possível a esperança na vida verdadeira, concedei ao vosso povo batizado viver a graça da ressurreição e da vida nova na sua caminhada de fé e de caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertemos a Deus os nossos dons. Acompanhado de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa Igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Eucaristia é sacrifício, aquele gesto que Cristo ofereceu. O mundo e o homem serão reconduzidos para a nova aliança com seu Deus, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor.
ressuscitado não é uma ideia. Jesus ressuscitado é uma pessoa viva. É com essa pessoa que os discípulos fizeram a sua experiência. É essa pessoa viva que está no altar. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Os das mulheres pegaram.
disseram que ele está vivo, que disso souberem visão, que estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando, por Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimento devia enfrentar. E pelo caminho afora, ardia-lhes o coração. Falava-lhe das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que iria passar, mas era demais, insistiram: vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu grande pão repartir. Os dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lago de Cristo, lavai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, ouvi. Dentro de vossas chagas, escondei. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos e séculos. Amém. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos? Vamos sentar para os avisos da comunidade. Boa noite. Quinta-feira, dia 23, né, é a adoração ao Santíssimo aqui na nossa capela. Será 7 horas da noite. Convidamos a toda a nossa comunidade a vir adorar o Senhor conosco. Então, nesta próxima quinta-feira. Na sexta-feira, dia 24, nós estamos com uma caravana para a festa de São José Operário, no Araturi. Santa Missa com o Padre Flávio e Padre Josueiro.
Nós iremos sair daqui da capela às 18h15. O preço é R$ 25. Ainda temos vaga. Quem quiser ir conosco, nos procure. E no dia 1º de maio, né, nós teremos a 4ª pedalada de anúncio da festa da nossa padroeira. Quem vai? Só o São Bernardo, o Instituto, a Eliné, o Pedro. Pois é, viu, gente? Então vamos logo preparar a bicicleta para a gente ir, porque a festa é de Nossa Senhora e nós temos que divulgar. Eu quero ver quem é que vai gritar o nome de Nossa Senhora mais alto que eu, porque eu já estou disposta. Ó, o pé está na graça e eu estou pedindo a Nossa Mãe para eu ficar boa do pé para eu vir de procissão, porque como é que eu vou no pé? Né? Então, assim, ó, já fiz a primeira fisioterapia, 50% do pé duro, está quase bom. Né? Então, tudo é na graça. Então, estou pedindo a Nossa Senhora, mãe, estou precisando ficar boa do pé, porque vai começar a festa, tem procissão, preciso vir andando, né não? Então, a nossa pedalada, dia 1º de maio, sexta-feira, é feriado, não tem queixo. Né? Bora, pega a bicicleta. O percurso é Mamão com Açúcar, bem pertinho, gente. Então, a partir de 8 horas da manhã, concentração aqui de frente à capela. Então, pega a bicicleta e vem para nós fazer, né, o anúncio da festa. Já é o 4º anúncio que a gente faz e vamos fazer com bastante alegria. Depois da pedalada tem água e tem um café partilhado, viu? Também quem quiser nos doar lanche para o café da pedalada, só me procurar, viu? Aceitamos café, suco, tapioca, quando nós vem, né? E a festa também está se aproximando. No dia 3 é a abertura, né? Um domingo. Então a procissão vai sair da Capela do Abrigo, 4 horas da tarde. Tá certo? Porque a Santa Missa no domingo é às 17 horas. E nós também pedimos a ajuda da nossa comunidade, né, para realizar a festa. A festa, como eu falei, a festa não é minha, a festa é de Nossa Senhora, da nossa comunidade. Parque São João vai entrar em festa. Então são 11 noites de evangelização. Então nos ajudem a realizar a festa da nossa padroeira. Vai ser muito lindo, Nossa Senhora merece. As blusas, né? Tem gente que já está recebendo. Nós já estamos com a 4ª remessa de encomenda. Né? Nós vamos parar as encomendas. É a última remessa. Quem não encomendou, cuida. Para dar tempo, né? Nós todos estarmos bonitos no dia da abertura da festa. E agradecer ao ministro, né? O MEPA Eduardo Cabral, hoje. Nosso muito obrigada. Que Deus abençoe toda a sua família e a sua família. Obrigada a todos que vieram celebrar conosco. Boa noite. Vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja conosco. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.